Estamos de volta com a Crítica na TV e hoje a reforma trabalhista completa 4 meses em vigor. Nós conversamos com especialistas para saber, de fato, os primeiros resultados dessa mudança aí tão profunda nas regras entre patrões e empregados. E, claro, a reforma trabalhista ainda divide opiniões. No Amazonas, a Justiça do Trabalho registrou uma queda vertiginosa no recebimento de processos depois de 11 de novembro, quando passou a valer a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 pontos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Comparando o fim de 2016 com o fim de 2017, foram quase 6 mil ações a menos. Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, o número caiu pela metade. Representante do governo federal no estado, o superintendente regional do trabalho afirma que essa diminuição na demanda é positiva. A reforma trabalhista desestimula o que ele chama de aventureiros jurídicos, pessoas que entram na justiça sem um bom motivo, apenas para tentar ganhar algum benefício financeiro. Agora, quem perde a causa tem que bancar os custos do processo. Hoje o ônus é recíproco. Antigamente, só quem tinha ônus na Justiça do Trabalho era o empregador. Hoje, tanto tem o empregador como tem o empregado. O empregado que demandar por algo que não tem direito ou não possa provar, ele poderá ser condenado no ônus da sucumbência. Este juiz do trabalho discorda. Para ele, a reforma, em vez de aproximar, afasta a justiça dos trabalhadores com poucos recursos financeiros, justamente pelo receio destes arcarem com prejuízo em caso de perda. Existem regiões do país em que isso baixou para cerca de 80%, porque todos estão preocupados diante dessa nova situação. Então não é porque a lei trouxe segurança, é o contrário. É porque a lei instalou um caos jurídico e provocou uma maré fantástica de insegurança jurídica. Os especialistas concordam que a reforma tem pontos positivos na parte processual, mas divergem no artigo que torna o acordo feito diretamente entre patrão e empregado sobre quantidade de horas extras, por exemplo, mais forte do que a legislação. A lei afastou o sindicato e deu essa autonomia para as partes. Agora, como é que existe a autonomia, entre um anão e o gigante? Como é que se pode dizer que eles estão em pé de igualdade? É óbvio que não estão. Eu entendo que a legislação foi amplamente desfavorável ao prestador do serviço. Aquilo que as partes acordarem, tem força de lei. Então, isso me parece muito importante, porque dá agora, para quem contrata, e para quem está sendo contratado, a segurança jurídica que antes não se tinha. Nesses 4 meses, ainda não deu tempo dos tribunais consolidarem a interpretação das novas leis. É a chamada jurisprudência, que serve de base para a decisão de juízes e colegiados. E ainda existe a possibilidade da reforma ser reformada. O Congresso tem até 23 de abril para aprovar uma medida provisória que altera vários pontos da nova CLT. Também existem ações diretas de inconstitucionalidade a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Pontos positivos, negativos, a discussão sobre a reforma trabalhista e sua aplicação nos tribunais ainda está longe de acabar. Mas uma coisa é certa: as relações de trabalho atuais exigem novas posturas, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Esta advogada trabalhista afirma que, mais do que nunca, contratantes e contratados precisam conhecer bem seus direitos e deveres, buscar informação nos sindicatos e órgãos oficiais, para assim negociar de maneira justa para ambas as partes. Esse empregador, é o dono da empresa, ele vai ter que parar e ouvir o que aquele empregado tem a dizer, se ele quer ou não quer fazer aquele acordo, participar daquele acordo coletivo ou do acordo individual. E aquele empregado que estava acostumado só a baixar a cabeça e ouvir, ele vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a se manifestar. E a gente ainda não sabe como é que vai ser isso na prática, efetivamente. E agora a gente vai saber o que foi notícia nos estados da região norte nesta quarta-feira.
Tentativa de resgate de presos em Americano, localizado na região metropolitana de Belém, resultou em 21 mortos. Entre detentos, criminosos que iriam ajudar na fuga e um agente penitenciário. 4 outros agentes foram feridos. Um continua em estado grave. E foi com o Serviço de Inteligência da Segurança Pública do Estado que os policiais conseguiram impedir a fuga. Por isso, houve troca de tiros. O complexo de Americano é o maior do Pará. Abriga mais de 9 mil presos. De Belém, Priscila Amaral. O agente penitenciário Adalício de Almeida foi preso com drogas dentro do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, onde abriga cerca de 5 mil detentos na capital acreana. A Polícia Civil quem fez a prisão. Com o agente foi encontrado cerca de 200 gramas de pasta base de cocaína, 3 cartas direcionadas a presos e um aparelho de celular. Durante o flagrante, o agente ainda tentou se livrar da droga, arremessando dentro de um lago. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, onde foi ouvido pelo delegado, Ingresson Dese, de Rio Branco do Acre. Um homem de 30 anos foi preso em Araguaína, na região norte do Tocantins, por exigir a uma mulher que ela lhe pagasse R$2.000 em troca dele não repassar as fotos íntimas dela nas redes sociais. A vítima foi até a delegacia com o boletim de ocorrência e contou que estava sendo chantageada. Ela confirmou que havia mandado as fotos para o criminoso enquanto mantinha conversas com ele via Facebook. A polícia excluiu todos os perfis falsos do criminoso e continua investigando o caso. De Palmas, Cíntia Miranda. E a liminar que proibiu o funcionamento de 6 radares de fiscalização de trânsito em Boa Vista voltou a funcionar. A decisão foi da desembargadora Elaine Bianchi, através de uma liminar. E o pedido foi do município de Boa Vista, que justificou a redução de 11% em acidentes de trânsito na capital. Em casos de novas infrações, os radares emitirão multas. De Boa Vista, Edilon Albino. O nível do rio Araguari voltou a subir na noite de ontem e chegou a 2,65 metros, 40 centímetros acima do nível normal. No município de Ferreira Gomes, na região centro-oeste do Amapá, 40 casas foram atingidas pela cheia do rio, mas as famílias decidiram permanecer nos imóveis. A Defesa Civil continua monitorando o nível do Araguari e elabora um plano de contingência em conjunto com outros órgãos estaduais e municipais, caso a situação se agrave. De Macapá, Gilberto Pimentel. E depois do intervalo, o sinal analógico vai ser desligado mês que vem aqui no Amazonas. Mas pelo menos 90 mil famílias que têm direito aos kits do sinal digital ainda não adquiriram os equipamentos. É daqui a pouquinho, agora em Manaus são 7h32, eu volto já.